Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre o reino de Deus. Nós somos uma nação santa. Estamos vivendo um outro reino, no reino do nosso Pai. E quando a gente pensa no reino de Deus, nós pensamos que existe um padrão dentro do reino. Existe uma maneira de vivermos no reino. Tem um versículo na Bíblia que nós amamos, quando nós dizemos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, feliz é a nação que tem um Deus como Senhor. Mas essa nação que tem Deus como Senhor deve viver como o Senhor diz para ela viver. Nós não podemos dizer que somos uma nação cujo Deus é o Senhor se nós vivemos do nosso jeito, segundo o nosso padrão. Então, nessa manhã eu quero começar no Salmo 33. Eu quero mostrar que existe uma realidade para você e para mim. Vamos pegar o Salmo 33, versículo 12. Nós falamos Brasil, Jesus é o Senhor do Brasil. É bonito de ouvir. A gente gosta de falar e a gente ora e fala assim, crendo num avivamento que estará mudando a nossa nação. Mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz em relação à nação cujo Deus é o Senhor. A nação que tem Deus como Senhor é uma nação separada, é uma nação santa, é uma nação que anda segundo os princípios da palavra de Deus. E quando Deus fala sobre isso, Ele está olhando para você e para mim, porque nós nos tornamos uma nação em Deus. Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz é a Rita, que tem Deus como Senhor. Quando eu falo que Deus é o Senhor da minha vida, significa que eu não sou mais dona de mim. Significa que existe um padrão para mim. E não é de qualquer maneira que eu ando nessa terra. Então vamos olhar Êxodo 19, para ver o que foi que Deus falou para o povo de Israel. Quando você começa a ler a palavra de Deus no Antigo Testamento, ela é uma sombra do verdadeiro que é Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para o ápice da palavra que é Jesus. Jesus é o ponto principal da palavra de Deus. Ele é a imagem de Deus para você e para mim. Nós temos que trazer essa imagem em nós. As pessoas têm que olhar para você e para mim, identificar que você é a imagem de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e para mim, saber que você é uma nação santa, um povo diferente. Nós somos do céu, nascemos de novo. No dia que eu aceitei a Cristo como meu único Senhor e Salvador, uma nova Rita surgiu. Não sou mais a mesma pessoa. Uma vida nova entrou dentro de mim e dentro de você. Então, quando você começa a pensar em quem você é, quando você começa a entender quem você se tornou por meio de Jesus, tudo começa a mudar na sua caminhada nessa terra. Você não é mais a mesma pessoa. Você é diferente. O seu padrão não é mais o padrão do mundo. Então você é uma nação que traz com você hoje valores. Você nunca pode se esquecer de que existe o reino espiritual. Temos o reino natural, reino animal, reino vegetal, mineral. Mas existe o reino do Espírito. Existe alguém que governa a sua vida, que governa a minha vida. Então existe poder em você e poder em mim. Êxodo 19, a partir do versículo 3. Moisés subiu no Monte Sinai para falar com Deus. Êxodo, capítulo 19, versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel.
tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Significa que você vai ser um tesouro pessoal de Deus. Se você ouvir a minha instrução, Rita, se você vier até mim e ouvir a minha instrução, se você obedecer a minha fala, se você viver de acordo com o padrão que eu estabelecer para você, você vai ser a minha propriedade exclusiva. Você vai ser um povo peculiar. Você vai ser um tesouro pessoal meu, dentre todos os povos, dentre todas as nações do mundo. Você vai ser a minha nação. E você vai andar nesse mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno, segundo os padrões que eu estabelecer para você. E se você fizer assim, você vai vencer todas as coisas. Porque você vai ouvir e vai obedecer. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ela é uma nação diferente. Ela é um povo diferente. E ele fala assim, continuando, porque toda a terra é minha. Vós, versículo 6 de Êxodo 19, vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A mesma fala daqui é a mesma fala do Novo Testamento. O que Deus falou para Moisés lá no comecinho, ele falou também para Pedro. O apóstolo Pedro falou isso para nós. Vamos para 1 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro. Vamos ver que é a mesma fala. Deus não mudou, a palavra de Deus é a mesma. Então, o que Deus orientou lá no comecinho, quando ele entregou para Moisés os 10 mandamentos, quando ele deu ordens para Moisés falar ao povo de Israel, é a mesma coisa que ele fala hoje. Então, Deus muda? Não, Deus não muda. Então, pensa comigo, quem somos nós hoje? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Você é uma sacerdotisa, você é um sacerdote real, de uma realeza. Existe um rei que reina, o rei dos reis, senhor dos senhores sobre a nossa vida. Você é uma nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas existe um objetivo para tudo isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.